Bom dia a todos. Queria dizer que eu não estava na Austrália semana passada. Gostaria, mas não estive lá. Estive em Belo Horizonte, não visitei Sydney, Gold Coast, Melbourne, Brisbane, todos aqueles lugares bonitos que tem na Austrália. Por essa foi a razão que eu não estive aqui com vocês. Então, na semana passada, estive realizando um casamento de um amigo da Austrália que estava em BH e foi para lá que eu fui. Comer queijo, pão de queijo e toda a comidinha boa que tem lá em BH também. Hoje nós damos sequência nas pregações de Mateus. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Todos acharam? Então você pode acompanhar a leitura comigo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ela refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio dos profetas, ou por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aí nossa leitura nessa manhã. De onde você é? De onde você é? Essa foi a pergunta que Pilatos, governador romano da província da Judéia naquela época, fez a Jesus quando ele estava no seu interrogatório: de onde você é? Nós sabemos que Jesus, quando estava com Pilatos naquele interrogatório, tinha dito a ele que o seu reino não era desse mundo e tinha dito também a razão porque ele tinha vindo a esse mundo. Jesus disse a ele que tinha vindo para testemunhar acerca da verdade. Mas parece que Pilatos, perante Jesus, reconhece que dentre todos aqueles criminosos e marginais que Pilatos já tinha interrogado anteriormente, Jesus era um homem diferente. Por isso que Pilatos quer saber a origem desse homem que está perante ele, de onde você é. E a razão que Pilatos pergunta a Jesus de onde você é porque a acusação dos líderes religiosos judeus da época é que Jesus afirmava que ele era Deus. Logo, se nós temos um homem perante Pilatos que afirma que é Deus, ele tem que ter uma origem diferente. A pergunta de Pilatos, então, é lógica. Se Jesus é quem ele afirma que é e faz as coisas que ele faz, que são narradas no Evangelho para a gente, ele tem que ter uma origem diferente. Por isso, Pilatos pergunta para ele: de onde você é? Veja, então, a importância do texto que nós temos nessa manhã, falando acerca da origem de Jesus. Porque se nós não entendermos bem acerca da origem de Jesus, nós não entenderemos a sua natureza, a sua pessoa e a obra que ele veio realizar. Esse é o grilo de Pilatos. E essa questão da origem de Jesus nos evangelhos, ela está sempre presente. Você deve se lembrar que Jesus, em João capítulo 6, vai dizer que ele é o pão vivo que desceu, que veio do céu. E aí aqueles líderes religiosos perante Jesus incrédulos vão dizer: esse aí não é o Jesus filho de José? Veja que eles estão preocupados com a origem. Ele não é o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como ele vai dizer para a gente que desceu do céu?
Nos evangelhos, então, você tem esse conflito da origem de Jesus de uma forma paradoxal. De um lado, você tem Jesus falando que ele não tem ou não veio simplesmente desse mundo. Do outro lado, você tem os incrédulos olhando, mas nós conhecemos o seu pai e a sua mãe. Como assim você desceu do céu? Em outra ocasião, em Marcos capítulo 6, Jesus está ensinando numa sinagoga e ele ensina com quem tem autoridade. E a pergunta, então, de acordo com o que eles estão vendo, esse homem diferente, também é uma pergunta da origem dele. Eles vão dizer, de onde lhe vem tudo isso? E eles vão falar, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? Se Jesus é diferente, tem uma natureza diferente, há um conflito e uma necessidade de saber a sua origem. Se não entendermos bem a sua origem, não entenderemos a sua pessoa. Talvez um dos grandes exemplos que a gente tem acerca desse conflito da origem de Jesus é quando ele cura aquele cego de nascença, em João capítulo 9. Nunca antes uma cura foi realizada desse jeito em Israel. E quando o cego está contando aos líderes religiosos que foi Jesus quem curou ele, os líderes religiosos vão dizer a ele, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Eles estão vendo Jesus curando, fazendo um milagre atípico em Israel, mas eles não sabem de onde ele é. E por não saberem a sua origem, desacreditam a sua pessoa. O objetivo dos 4 evangelhos é responder essa pergunta para a gente. De onde ele vem? De onde ele é? Você deve se lembrar que o evangelista João abre dizendo que no princípio ele estava com Deus, ele era Deus e ele estava com Deus no princípio. Portanto, logo no seu primeiro verso, João responde para a gente de onde ele vem. Ele sempre existiu desde o princípio. Ele sempre foi Deus desde o princípio. Marcos também abre de um jeito parecido. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele também estava no princípio e ele é Filho de Deus. Eles estão preocupados com a origem de Jesus. Lucas vai colocar sua genealogia no capítulo 3. E vai dizer que ele era filho de Sete, filho de Adão e filho de Deus. Mateus não faz diferente. Mateus também quer responder acerca da origem de Jesus. E é por isso que nós lemos semana passada, o Rangel guiou vocês nesse texto, no verso 1, Mateus vai dizer, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. 2 nomes aí super importantes na genealogia de Jesus. O primeiro, ele é filho de Davi. 2 Samuel capítulo 7, vai dizer que Davi teria um filho que reinaria para todo sempre sobre o seu povo. Portanto, faz sentido Mateus logo identificar Jesus como filho de Davi. E lembra que esse evangelho aqui é o evangelho do reino. Ao apresentar Jesus como rei, no capítulo 2, nós temos o rei recebendo homenagens, como veremos, os magos trazendo a ele ouro, incenso e mirra. No capítulo 3, você tem as credenciais do rei, porque o próprio Deus diz, este é meu filho amado. Nós temos a autoridade do rei, no capítulo 4, quando ele chama pessoas, aqueles homens, eles simplesmente obedecem. Nós temos a ética do reino, quando Jesus está expondo o sermão do monte. Nós temos as parábolas do rei, em Mateus capítulo 13, e se Mateus abre o livro falando que ele é filho de Davi, falando que ele é o rei, Mateus também fecha o seu livro falando que ele é o rei, porque Mateus 28, Jesus vai dizer que toda a autoridade me foi dada. O rei está no primeiro verso em Mateus, e o rei encerra o livro em Mateus. Mas diz também que ele é filho de Abraão. Expressão nunca antes usada na Bíblia, é a primeira vez e única vez que aparece filho de Abraão, é aqui e é para Jesus. E se o descendente de Abraão abençoaria todas as nações, Abraão sabe que não é o Isaac que é o descendente dele. Porque Jesus vai dizer, em João capítulo 8, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão sabia que o cumprimento final do descendente não estava em Isaac, ele esperava por Cristo e se alegrava com essa notícia. Mas se ele é o descendente, então, de Abraão, que vai abençoar todas as nações, é por isso que Mateus vai fechar o seu livro com Jesus falando, ide por todo o mundo, ide por todas as nações, porque eu sou o descendente que vou abençoar todas as nações. Mateus abre e fecha o seu livro de forma semelhante.
Mas aí, vocês devem ter percebido, nos versos 15 e 16 aí do capítulo 1, que o encerramento aí dessa cronologia genealogia de Mateus é um tanto diferente, porque Mateus interrompe um padrão, uma lógica que ele vinha desenvolvendo até então. Olha o verso 15 aí comigo, o padrão que ele vinha fazendo, no caso. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, verso 16. E Jacó gerou José. E o que se espera agora é que continue. José gerou Jesus. Só que ele não diz isso. Ele simplesmente interrompe o padrão da genealogia dele e vai dizer: Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. Então a pergunta permanece: de onde ele vem? Se José não gerou ele, Mateus não pode encerrar a genealogia de Jesus aqui. E de fato ele não encerra aqui. A genealogia de Jesus não encerra no verso 17. Porque Mateus ainda nos deve uma resposta. Quem gerou Jesus? Se não foi José, quem foi? E é por isso que nós temos o texto que nós lemos nessa manhã, exatamente nesse lugar aí no livro de Mateus. Porque ele ainda nos deve uma resposta. De onde ele vem? E aqui ele vai simplesmente narrar o que é conhecido como o maior milagre da história, a saber, a encarnação do Filho de Deus. E eu sei que vocês estão acostumados com essa história. E isso é bom, porque quanto mais vocês ouvem da história, mais o coração de vocês vai se encher de fé. Mas nós corremos o risco da familiaridade nessa manhã. Se eu posso exemplificar isso, a Helena, minha filha de 1 ano e meio, descobriu agora que existem passarinhos. Então, quando ela ouve o barulho de um passarinho, ela aponta para o passarinho e ela fala: "Oh! Oh!" Nós estamos cansados de ir para a varanda toda vez que ouve um passarinho, porque ela ouve o passarinho, aponta, ela corre para a varanda, ela se admira com o passarinho. Eu e Raquel, nós não nos admiramos mais com pássaros, porque nós estamos familiarizados com eles. Mas minha oração essa manhã é que, por mais que nós já ouvimos dessa história inúmeras vezes, nós possamos ser como crianças, olhar para essa história, o maior milagre da história, e ainda assim dizer: "Oh!" Eu divido o texto em 3 pontos, e eu começo apresentando para vocês o escândalo. O escândalo. Os versos 18 e 19, acerca da origem de Jesus, Mateus vai narrar um cenário um tanto estranho, que você não esperaria que um rei viesse a nós. No verso 18, ele começa dizendo: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Palavrinha que ele usa aí para nascimento é a mesma palavrinha que ele usou no verso 1 do capítulo 1, Gênesis, ou seja, Gênesis. Me parece que Mateus, mais uma vez, quer fazer a conexão com aquele livro dos começos que nós temos na Bíblia, que é o livro de Gênesis. Mas ao mesmo tempo que ele faz uma comparação a um novo Adão, a uma nova criação em Cristo Jesus, há um contraste. Porque você deve lembrar que na genealogia de Adão, em Gênesis capítulo 5, a palavra-chave ali é morte, é morreu. Adão teve 930 anos e morreu. Sete teve 912 anos e morreu. Mas quando vai falar da genealogia de Jesus, a morte não aparece. A vida reina. Por isso que ele vai dizer, a palavrinha-chave é gerou. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Mas Mateus quer mostrar para a gente que a genealogia de Jesus continua aqui nessa passagem. Ele não encerrou ela. Ele vai dizer que Jesus é o Cristo. Cristo é o título que é dado a Jesus, esse Messias prometido, cumprindo aí os 3 ofícios do Antigo Testamento: o profeta, o sumo sacerdote e o rei. Cristo também no Novo Testamento se torna um tipo de nome, não só título. Às vezes os escritores do Novo Testamento não dizem Jesus Cristo, mas dizem Cristo Jesus ou somente Cristo. Fato é que começa como um título, mas se torna um nome depois dado a Jesus. Mas o problema vem logo aí em seguida, que vai dizer que Maria, a sua
mãe, estava comprometida para casar com José. E aqui agora o problema começa a acontecer. Eu não sei qual a versão que você tem aí, mas a NVI, por exemplo, coloca José como marido de Maria. Talvez a versão que você tenha também já especifique José e Maria como marido e esposa. E por que algumas versões estão fazendo isso? O fato aqui é que eles estão noivos, eles não casaram ainda. Mas por que as versões fazem isso? Porque o noivado daquela época era já um acordo feito entre homem e mulher, com famílias envolvidas, com testemunhas envolvidas, com um tipo de contrato envolvido. Era muito mais sério do que o noivado que nós temos hoje em dia. Do aspecto jurídico, então, o noivado deles era equivalente ao nosso matrimônio, a ponto que, se o noivo morresse, a mulher já era considerada viúva. Ao mesmo tempo, se a mulher praticasse imoralidade sexual ou deitasse com outro homem, se relacionasse com outro homem, isso era um pecado de adultério. E a mulher deveria ser não só condenada publicamente, mas também apedrejada à morte. Tamanha seriedade desse pacto que era feito entre homem e mulher. Por isso que algumas versões aqui já assumem José como marido de Maria, mas eles não tinham casado e não tinham, o texto é claro, não tinham tido relação sexual ainda. Mas aí vem o problema, que vai dizer que antes deles se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Antes de terem relação sexual, Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. E a pergunta é, o que você faria se estivesse na pele de José? Você se comprometeu em contrato com ela. As famílias estão em acordo. O noivado duraria 6 meses a 1 ano. Você é jovem. Você a ama. O que você faria se estivesse aqui na pele de José? Não diga para mim que você entenderia plenamente a doutrina da encarnação e que é óbvio que você aceitaria o Filho de Deus na barriga da sua noiva. 2000 anos de história estamos tentando entender a doutrina da encarnação. Ele não entendia. A informação que nós temos aqui, que ela se achou grávida pelo Espírito Santo, até então isso não está claro para ele. Aí chega Maria para ele e diz, eu estou grávida. Talvez 3, 6 meses de gestação, está nítido. Mas com quem, Maria? Deus colocou um filho no meu ventre. Maria, faz 400 anos, desde Malaquias, que Deus não envia nenhum profeta a nós. As teofanias miraculosas cessaram, e você vai me dizer que agora Deus colocou um filho no seu ventre? Você acha que eu, José, carpinteiro, pobre, porque nós sabemos em Lucas que eles não tinham nem oferta, um cordeiro, um carneiro para levar ao templo, levaram um pombinho, pobre, jovem, você acha que Deus vai escolher a minha família, Maria? Como você se sentiria na pele desse cara? O choque dessa notícia a ele. A reputação de ambos em jogo. Nunca antes tinha acontecido um milagre como esse. E a notícia vem a ele. Eu não sei o que você faria, mas o texto diz o que ele quis fazer. Verso 19, vai dizer com quem Maria estava para casar, sendo ele um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Vê que Mateus diz que José que era um homem justo. Justo aqui não é justificado pela fé, não é teologia de Paulo aqui, ou do Novo Testamento. Justo aqui ainda é Antigo Testamento. É o homem que obedece à lei de Deus. É o homem piedoso, que quer viver de acordo com o mandamento de Deus. Só que aqui é o conflito para ele, não é? Porque se ele é justo, ele tem que cumprir Deuteronômio 22. Se ela é uma adúltera, você deve condená-la, levá-la a público e até apedrejá-la, embora nessa época os judeus não poderiam executar a pena de morte, não estava mais em vigor. Mas esse é o conflito desse homem que ama a Deus, ama a sua mulher. E aqui é a primeira lição, ele ama a Deus mais do que ela, porque ele decidiu deixá-la, mesmo que isso mexesse com seu coração. E aí ele tem 2 opções, ou eu vou levar ela a público,
ou eu vou dar uma carta de divórcio a ela, como Deuteronômio 24 vai dizer, e eu vou fazer isso em privado. E nós sabemos que ele escolhe a segunda opção, porque vai dizer que, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. E aqui é mais uma lição que ele nos dá, que é possível você ser justo e compassivo ao mesmo tempo. Que justiça e compaixão andam juntos. Que é possível você amar a Deus e querer obedecer os mandamentos dele, mas ainda assim amar o próximo. Para ele, ele está convencido que ela é uma adúltera, mas ele não quer envergonhá-la. Ele ainda assim zela pela imagem dela, quer cuidar dela. É possível amarmos a Deus e amarmos o próximo. Aqui, ele está tomando simplesmente uma decisão sábia. Não quero envergonhá-la, mas eu terei que deixá-la. Esse é o escândalo aí desses 2 primeiros versos. E aí nós temos o meu segundo ponto, que agora é a intervenção divina. Versos 20 e 21. Deus precisava intervir mais uma vez na história para proteger a semente ou o descendente de Abraão. Desde Gênesis 3,15 ele tem feito isso, e aqui é mais uma vez que Deus precisou intervir. No verso 20 vai dizer que enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito. 2 intervenções divinas aqui. Uma, o anjo, e em segundo lugar, o Espírito. Nós não deveríamos estar acostumados com aparições de anjos, mas fato é que eles existem. A Bíblia diz que existem arcanjos e há uma hierarquia entre eles. Daniel 10 vai dizer que o arcanjo Miguel é tipo de um líder desse exército celestial. A Bíblia vai dizer que existem querubins, há querubins que protegem o Éden, há querubins sobre a Arca da Aliança. A Bíblia vai dizer que existem serafins. Isaías capítulo 6, ele está vendo o trono de Deus, ele está vendo esses serafins no trono de Deus. E a Bíblia vai dizer também que existem aqueles seres viventes, de Ezequiel e de Apocalipse. Anjos existem. Mas o que nós precisamos entender é que quando anjos aparecem na Bíblia, eles aparecem para nos comunicar a salvação de Deus ao povo, e não para benefício ou curiosidade pessoal. Anjos normalmente aparecem na Bíblia para comunicar do plano salvífico de Deus. Gênesis capítulo 22, Abraão está para matar e sacrificar o seu filho, um anjo aparece para apontar o cordeiro. Êxodo capítulo 3, quando o anjo aparece na sarça ardente para Moisés, o anjo está falando acerca da libertação que o povo teria. Normalmente as aparições de anjos na Bíblia é para comunicar da salvação de Deus ao povo. Só que, uma vez que nós já temos aqui o plano de salvação revelado plenamente a nós, já não há mais a necessidade de aparições de anjos hoje em dia. Não é que não pode acontecer, só estou dizendo que já não há mais a necessidade como tinha no Antigo e no Novo Testamento. Mateus aqui não quer fazer um tratado de angelologia para a gente. Ele está dizendo simplesmente que mais uma vez Deus interveio no meio da história. E as atividades dos anjos aqui em Mateus estão plenamente focadas em Jesus. Eles não são o centro. Jesus é o centro. Eles aparecem aqui no nascimento de Jesus. 2 vezes os anjos testemunham em Mateus, no nascimento de Jesus e na ressurreição de Jesus. Cristo é o centro do ministério dos anjos, não eles. E nós faríamos bem como igreja brasileira se entendêssemos isso. Nunca vou me esquecer que eu estava naquela grande igreja em São Paulo, e tinha 2 andares, e o pastor pegou o microfone, a igreja então estava louvando a Deus normal, cantando a Deus normal, como toda igreja faz todo domingo. Mas quando o pastor apontou para o mezanino e disse que estava vendo um anjo, aquela igreja veio abaixo. O anjo está no nosso meio. Eu acho que às vezes nós precisamos ouvir a exortação que o próprio anjo dá ao apóstolo João na ilha de Patmos, em Apocalipse 19, quando ele é tentado a adorar o anjo, lembra? E o anjo aparece para ele e diz: não faça isso, adore somente a Deus. O centro do ministério dos anjos era apontar a salvação que está em Cristo Jesus. Mas há aqueles que podem objetar dizendo: mas e o sonho? Porque Deus falou em sonho. Será que Deus não fala em sonhos conosco também?
Será que você não pode chegar um dia para a gente e dizer, olha, Deus falou comigo, mas como? Aí você está esperando aquele texto bíblico. Mas a pessoa, não, Deus falou comigo, mas como? Deus me deu um sonho. O que a gente faz quando a gente ouve esse tipo de relato? Eu diria, se Deus fala conosco em sonho, eu diria sim e não. Sim, porque Deus pode fazer tudo com a sua criação e com a sua criatura quando Ele quer, e pode usar Ele de modo soberano na sua criação, se revelar a nós como Ele quer. Ele pode fazer, claro que Ele pode. Não, porque esse não é o modo que Deus escolheu para se comunicar de maneira rotineira e extraordinária. Vou repetir. Não, porque não é a maneira que Deus decidiu se comunicar conosco de maneira rotineira e extraordinária. Não é através de sonho que Deus se revela a nós de maneira extraordinária. Então, como é que Ele se revela a nós de maneira extraordinária? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva. Você quer ouvir Deus de maneira extraordinária e rotineira? Quando você abre a sua Bíblia e lê ao menos um verso, uma passagem, um capítulo, aquele texto do Deus vivo ainda é vivo e fala a nós todas as vezes de maneira extraordinária e rotineira. É assim que o Deus da Bíblia fala a nós hoje em dia. A razão de nós buscarmos outros meios de comunicação com Deus é porque nós não cremos em Hebreus 4:12. Nós estamos esperando um outro Deus que fala a nós de outra maneira, mas eu recém dizer que não é o Deus da Bíblia. E aí nós quebramos o primeiro mandamento de adorar ou ter outros deuses. Cometemos pecado de idolatria. Claro que Deus pode fazer o que Ele quer a qualquer momento, mas Deus vem a nós de maneira extraordinária e rotineiramente através da sua palavra. Há muito tempo Deus falou de várias maneiras nos nossos antepassados e nos nossos profetas, mas nos últimos dias, diz o autor de Hebreus, Ele falou por meio de seu Filho. Nos últimos dias Ele fala por intermédio do seu Filho, e o seu Filho, os relatos e o que Ele diz está aqui no Evangelho e na Palavra. Mas a maior intervenção divina não era o anjo, mas é o fato do Espírito Santo ter gerado Jesus em Maria, porque o texto vai dizer que o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui, gente, nós estamos pisando agora em solo santo. A geração do Filho de Deus no ventre de Maria. Aqui é aquilo que a gente chama da pedra de toque da nossa fé. Se negarmos a doutrina da encarnação, toda a nossa fé desmorona. E por que é tão importante essa doutrina? Porque a nossa salvação depende de um Deus que não é só Deus, mas é Deus homem. Jesus precisava ser homem para assumir o nosso lugar na cruz e a nossa culpa. O autor de Hebreus, em capítulo 2, verso 17, vai dizer que era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Por quê? Para se tornar o sumo sacerdote e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados. Em outras palavras, se homens pecaram, homens devem pagar. Deus poderia ter enviado Jesus em forma de um anjo? Poderia, mas ele não seria homem, não pagaria a culpa e não levaria a culpa do homem, mas ele tinha que ser Deus também, porque só Deus pode oferecer um sacrifício perfeito e aplagar a sua própria ira. Se a salvação vem do Senhor, então ele tinha que ser Deus. E não há outra doutrina, outro meio de explicar que Deus se torna homem a não ser pela doutrina da encarnação. Se nós negarmos ou não acreditarmos no que está nesse texto aqui acerca dessa encarnação, uma geração do Espírito que nós não temos todas as respostas, mas se nós negarmos isso aqui, toda a nossa fé desmorona, porque a redenção depende da encarnação. Somente o Deus homem pode pagar os nossos pecados na cruz do jeito que foi feito. Só há salvação no Deus homem.
E para ser Deus homem, então precisa existir a doutrina da encarnação. É perfeito o plano de Deus aqui. Ele sabe o que ele está fazendo. Tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Por isso que não é gerado por José, é gerado pelo Espírito, mas tem que nascer de Maria. É Deus, homem, vindo a nós. E qual que é a implicação prática disso aqui para nós? É maravilhoso, gente. Porque nosso Deus se fez homem. De acordo com Hebreus, é porque Ele se fez homem que nós podemos nos relacionar com Ele. Ele de fato entende tudo aquilo que nós passamos. Você já chorou? Ele também chorou. Você já foi traído? Ele também foi. Você se sente solitário às vezes? Ele foi homem e se sentiu solitário. Você já passou necessidade? O Filho de Deus não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Você já enfrentou a morte? Ele também enfrentou. Você já teve a impressão de que ele não ter a resposta da sua oração? Ele também teve essa impressão no Getsêmani. Você já foi abandonado? Ele também já orou: meu Deus, por que me desamparaste? A doutrina da encarnação para nós é belíssima, porque sabemos que o nosso Deus homem permanece hoje ao lado do Pai. Nós podemos clamar a Ele por socorro, exatamente porque Ele foi homem e ainda é homem. Ele sabe exatamente o que passamos. E aí vai dizer então a José, no verso 21, que ele deveria pôr o nome dessa criança de Jesus. Os pais normalmente que escolhem o nome, mas José não tem controle aqui. Essa criança é diferente de todas as outras. José está servindo essa criança, simplesmente obedecendo a voz do anjo. Eu devo colocar o nome dele de Jesus. E por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu não posso garantir para você que Jesus vai resolver seu problema financeiro. Eu não posso prometer para você que ele vai mudar seu nível social. Não posso prometer para você que seu estado civil vai mudar porque você está em Jesus. Não posso falar que ele vai curar a sua saúde. Não posso prometer que seu plano de vida vai melhorar porque Jesus está na equação, mas eu posso prometer a você que se você colocar a sua fé no Filho de Deus, os seus pecados estarão totalmente perdoados. Porque esse é o ministério que Jesus veio realizar como Deus homem no nosso meio. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí, nosso último ponto, que é o terceiro, a promessa foi cumprida. Há uma promessa em cumprimento aqui. Dos versos 22 e 23, Mateus então vai dizer que o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa que se encontra em Isaías capítulo 7. 5 vezes aí, Mateus 1 e 2, ele vai citar o Antigo Testamento. Mateus quer provar para a gente que, de fato, esse Jesus é o Messias. 5 vezes ele vai citar o Antigo Testamento. Mas, sem dúvida, essa passagem aí no verso 23, citando Isaías capítulo 7, é a mais complicada que nós temos nas citações de Mateus. E onde que está a complicação dessa passagem? Porque vai dizer que a virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. A pergunta é: isso se cumpriu nos tempos de Isaías? Porque a promessa foi dada por Isaías ao rei Acás, rei de Judá. E agora, todo o debate que está sobre esse texto é se essa profecia se cumpriu ou não nos tempos de Isaías, ou se era uma profecia que só teve cumprimento no tempo de Jesus, a saber, a virgem seria Maria, e o Emanuel seria de fato Jesus. E aí você vai ter, sem brincadeira com vocês, vai ter aí diversos comentaristas tentando defender seus pontos. Vão tentar fazer um arranjo para falar que um filho de Isaías era o Emanuel e a virgem era uma esposa dele. Eles vão tentar arranjar a situação para falar que teve um primeiro cumprimento nos tempos de Isaías. Eu não estou desse lado. Eu estou do lado que sim, o profeta faz essa profecia falando que viria uma virgem, viria
o Deus Emanuel, naquele tempo, a profecia é feita ali, mas não se cumpre lá. Isso, de certa forma, ainda consolaria o coração do rei Acás, que está com medo ali de ser atacado e que o trono de Davi está correndo risco. Isso traria consolo a ele, mas não se cumpriu. A virgem é claramente Maria. E o Deus Emanuel, o Emanuel, Deus conosco, é claramente Jesus. E ao afirmar que Jesus é Emanuel, Deus conosco, todas aquelas profecias do Antigo Testamento de que Deus iria habitar com seu povo agora se cumpre. Deus habitou com o homem no Éden, Deus habitou com o homem no tabernáculo, Deus habitou com o homem no templo, mas agora Deus habita com o homem em Cristo. Foi assim que o apóstolo João entendeu, dizendo que aquele que era a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. E o livro de Mateus vai encerrar dizendo, nas palavras de Jesus, ele não só é Deus Emanuel no início do livro. O livro final de Mateus vai dizer, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus abre o seu livro falando que ele está conosco. Mateus encerra seu livro falando, o Deus Emanuel ainda está conosco. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que é estranho nessa história toda, gente? Deus poderia ter vindo em um modo mais poderoso a nós. Deus poderia ter vindo a nós numa sarça que não queimava, como ele fez com Moisés. Deus poderia ter vindo a nós com vozes, fogos, trombetas, como ele fez no Monte Sinai. Deus poderia ter vindo a nós num tornado, como ele fez com Jó. Mas Deus vem a nós em um bebê. E a razão de ter vindo a nós tão vulnerável é simples. Porque dessa vez ele não veio trazer juízo, mas ele veio receber o juízo. Ele veio ser transpassado por aquela espada que separa o homem do relacionamento com Deus, que protege o Éden. É por isso que ele vem a nós de forma tão vulnerável. E faz parte ele vir a nós, faz sentido ele vir a nós de forma tão vulnerável. Porque o verdadeiro amor é vulnerável. O verdadeiro amor corre risco. E se Deus é esse amor perfeito, ele tem que vir a nós de forma vulnerável. Mesmo se nós vamos responder ou não. Mesmo se essa notícia mexe ou não com o nosso coração, Deus veio a nós em um bebê. Deus fez o maior milagre da história para ter relacionamento com você e te dar a salvação. Que possamos reconhecer essa verdade e receber Jesus pela fé em nossos corações. Como nós estamos aí em clima de Natal, eu gostaria de encerrar citando um hino que Lutero fez aos seus filhos em 1535. Eu peguei 3 estrofes do hino e eu encerro com isso. Olha o que ele diz. Atentem, este é o sinal, no coxo, em fraldas, muito mal. Deitado está o que mantém o céu e a terra e o sustém. Ó Deus de tudo Criador, como te humilhas, meu Senhor, que em palha vieste te deitar, pra vaca e burro alimentar. Amado Jesusinho meu, vem tu fazer o berço teu, bem fofo no meu coração, jamais te esquecerei. Então, amém. Vamos orar. Ó Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor enviou o teu Filho, único Filho, a nós. Porque o Senhor teve esse plano perfeito da encarnação. Obrigado porque, embora não entendemos perfeitamente, nós cremos pela fé. E ao crermos pela fé no Deus que se fez homem e morreu por nós, nós temos a salvação, Senhor, que o Senhor provê. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus,
nós lembramos de toda humilhação que o Senhor passou. Obrigado por dar a sua vida pelas suas ovelhas. Obrigado por ter vindo a nós de forma tão vulnerável, por ter sido homem e por ser ainda homem. Louvado seja o teu nome. Santo Espírito de Deus, que o Senhor enche o nosso coração de alegria com essa notícia. E que todos aqui possam receber Jesus no coração pela fé. Muito obrigado pela tua palavra, que mais um dia nos alimenta. E agora, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.